Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O Uber continua no centro dos holofotes. As polêmicas envolvendo o aplicativo de caronas remuneradas se espalham pelo Brasil, até com casos de violência contra motoristas e passageiros. Mas enquanto todo mundo presta atenção no Uber, vários outros aplicativos com funções similares começam a surgir. Nesta edição você vai conhecer como eles funcionam. Antes, você confere os outros destaques de hoje. Um verdadeiro problema trazido pela popularização dos smartphones e dos serviços de mensagens instantâneas. Se antes o problema era falar ao celular, agora é muito mais grave, é digitar enquanto se dirige. As estatísticas internacionais e nacionais de acidentes provocados pela prática são alarmantes. Lição de tecnologia e de filantropia. Conheça o incrível projeto capitaneado por Bill Gates, que promete transformar resíduos e esgoto em água potável. E por falar em Bill Gates, não dá para esquecer da Microsoft. A empresa disponibilizou o Windows 10 recentemente e nós preparamos um resumo com tudo de mais importante que chegou a bordo do novo sistema operacional. O Olhar Digital Plus está começando. Windows 10. O novo sistema operacional da Microsoft já está instalado em milhões de PCs mundo afora. O Windows 10 marcou um momento de transição da empresa fundada por Bill Gates. Agora você vai entender por quê e vai conferir as principais novidades do sistema operacional mais popular do planeta. Presente em mais de 1 bilhão de computadores em todo o mundo, o Windows 10 é um dos principais lançamentos do mercado de tecnologia de 2015. A nova versão do sistema operacional da Microsoft está liberada desde o dia 29 de julho. Se você ainda está em dúvida se deve ou não atualizar o seu PC, nós separamos as principais novidades da nova plataforma. Depois de muita reclamação dos usuários do Windows 8, o menu Iniciar está de volta. É verdade, ele mudou um pouco, mas está ali. Através do atalho, é possível ter acesso à informação instantânea oferecida pelos blocos com a simplicidade e familiaridade que todo usuário de Windows tem com o menu Iniciar. O Internet Explorer foi definitivamente aposentado. O navegador embarcado no Windows 10 é o Edge, criado do zero para acabar com o legado negativo do seu antecessor. Testes de desempenho mostram que o navegador está muito mais rápido do que o Explorer, chegando a superar o Chrome em algumas ocasiões. Para quem costuma jogar no PC, o DirectX 12 é um diferencial exclusivo e bem interessante. A novidade promete melhorar o desempenho em até 50% e otimizar o consumo de energia em relação ao DirectX 11. É obrigatório para quem quer o máximo em qualidade gráfica em jogos. E quem não quer, né? Aliás, para quem curte videogame, principalmente para quem joga Xbox One, a integração com o Windows 10 é outro grande diferencial. Em alguns games, será possível 2 pessoas jogarem simultaneamente, uma no PC, outra no console. Agora é possível também fazer streaming dos games que estão rodando no console para o seu computador ou tablet por meio da rede local. A integração permite aproveitar as opções da Xbox Live para games no PC e interagir com seus amigos na rede da Microsoft, gravar e publicar vídeos de jogos, entre outras coisas. A integração do Windows 10 com smartphones é uma peculiaridade à parte. Não importa se você usa iOS, Android ou Windows Phone. O Windows 10 irá abraçar seu celular em vários aspectos, com integração do OneDrive, OneNote, Skype, Office, Outlook e outros. Até mesmo a assistente Cortana será liberada para as plataformas concorrentes.
E por falar em Cortana, a assistente pessoal do Windows 10 só estará disponível para os brasileiros a partir de 2016. A exemplo da Siri e do Google Now, a assistente virtual oferece informações contextuais baseadas nos dados que coleta sobre você e o que você costuma procurar na internet. Assim como nos smartphones, os aplicativos instalados no PC com o Windows 10 também têm notificações. A central de notificações traz botões de ações rápidas, como o modo avião, ligar ou desligar o Bluetooth, alterar o brilho da tela, ativar ou desativar o Wi-Fi e assim por diante. Uma das principais reclamações do Windows 8 é que ele parecia ter sido planejado exclusivamente para telas sensíveis ao toque, enquanto os tradicionais mouse e teclado foram deixados para trás. A Microsoft resolveu a situação com o recurso Continuum. O Windows 10 é diferente em tablets, laptops e desktops. Se o novo sistema operacional foi usado em um híbrido, a interface alterna quando você está com o teclado acoplado ou utiliza no modo tablet. O Windows 10 oferece a possibilidade de criar diversos desktops virtuais, os quais você pode alternar rapidamente, como se você tivesse vários monitores mostrando coisas diferentes ao mesmo tempo. O Windows 10 traz também suporte à autenticação por biometria. Mas para usar a plataforma Windows Hello, que utiliza a autenticação biométrica para login no sistema, será preciso adquirir equipamentos especiais, incluindo uma câmera infravermelha para reconhecimento facial ou um leitor de impressões digitais. Por último, e talvez a melhor das novidades, é que o Windows 10 é gratuito. Isso mesmo, para quem já usa o Windows 7 ou 8.1 originais, a atualização não custa nada. A maioria dos computadores recebeu ou receberá notificações avisando sobre a possibilidade de atualização. Mas se você ainda não está na lista, pode baixar o Windows 10 manualmente. Basta ir à loja de aplicativos da Microsoft e baixar o Obter o Windows 10. Ele se encarregará de todo o processo. Se seu computador tem o Windows 8, é preciso antes mudá-lo para a versão 8.1, o que também sai de graça. Se você está decidido, mãos à obra. Se restar qualquer dúvida, confira um especial que nosso time online preparou respondendo as principais questões sobre o Windows 10 e sua atualização. Aproveite e veja também uma lista com uma série de atalhos para usar o novo sistema operacional como um verdadeiro profissional. No próximo bloco tem a incrível iniciativa de Bill Gates que transforma resíduos e esgoto em água potável. E ainda hoje tem também mais lenha na fogueira. Se você pensa que o Uber é o único aplicativo a apostar na carona remunerada, saiba que há vários outros. O Olhar Digital Plus volta já. Se digitar, não dirija. Esse bem que poderia ser o slogan de novas campanhas pela segurança no trânsito. O número de acidentes causados por motoristas que se dividem entre o volante e a tela dos smartphones aumenta vertiginosamente. Se muita gente já é consciente que bebida e volante não combinam, passou da hora de saber que celular e direção também resultam em uma equação pra lá de perigosa, quando não fatal. Infelizmente, parece que o pessoal está ignorando o alerta. Em São Paulo, o número de multas pelo uso do celular no trânsito cresceu 48% no último mês. O aumento é alarmante, quase 40 mil infrações. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o simples fato de olhar ou digitar mensagens enquanto dirigimos aumenta em 23 vezes o risco de causar um acidente. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos chegou à mesma conclusão. Lá, o uso do celular ao volante causa 1.600.000 acidentes por ano. 11 adolescentes morrem todos os dias vítimas desse tipo de imprudência.
Para chamar a atenção dos motoristas, principalmente os mais jovens, as propagandas pegam pesado. Vídeos chocantes mostram as consequências e tragédias causadas por quem acaba hipnotizado pelo smartphone. Assusta! Um acidente acontece em média 3 segundos depois que o motorista se distrai. Pesquisadores americanos mediram. Um motorista no celular fica pelo menos 5 segundos sem olhar para o trânsito quando envia ou recebe uma mensagem. E de acordo com um estudo da instituição inglesa Rack Foundation, enviar uma mensagem de texto retarda nosso tempo de reação em 35%, percentual bem acima da demora provocada pelo álcool, 12%. Digitar é muito pior, porque além da sua capacidade cognitiva, né, de ler e entender, você ainda tem a sua capacidade motora de teclar. E quando você está teclando, dificilmente você ainda vai teclar sem olhar. Quer dizer, prejudicou a capacidade visual sua. Para os que não resistem ao alerta de uma mensagem e à ansiedade em respondê-la e têm o smartphone praticamente como uma extensão do braço, tudo parece natural, mesmo dirigindo. Mas não é. Ao volante, por mais óbvio que pareça, sua atenção é exigida integralmente, por todos os lados, o tempo todo. Uma situação de emergência que é natural da pessoa, tá na hora de teclar, tá olhando para o aparelho. Então você está com a cabeça aqui, olha, por mais que esteja, e de repente o trânsito para, você não tem tempo de parar. Se com toda a estatística, alertas e tragédias, alguém ainda não se convenceu do tamanho do perigo, a gente prova. Em parceria com o Centro de Pilotagem Roberto Manzini, fizemos 2 simulações para demonstrar o efeito da distração causada pelo celular enquanto se dirige. Vale destacar que todos os testes foram feitos em ambiente fechado e controlado, com total segurança, no Autódromo de Interlagos. Nosso repórter, que não é nenhum piloto, mas já dirige há 17 anos, passou por 2 testes. No primeiro, ele precisava contornar uma série de cones. Nada muito difícil para quem já está acostumado a desviar de buracos e mais buracos das ruas de São Paulo. Na primeira passagem, sem derrubar nenhum cone, ele fez o trajeto em 35 segundos. Logo em seguida, mesmo já conhecendo um pouco melhor o percurso, o César tentou responder uma mensagem de texto enquanto fazia o teste. Aí foi um desastre. Sorte que eram apenas cones. Sua velocidade média piorou em 25, 30%, ou seja, baixou. É aquele carro que vem a 60 por hora e cai para 40. E ainda você bateu em 3 cones. Se fossem objetos fixos como um carro, ou pior ainda, um pedestre, você tinha batido no pedestre. Mesmo a baixa velocidade, mas o dano é alto. O segundo teste foi a frenagem emergencial. Com o carro a uma velocidade média de 70 km por hora, era preciso frear assim que o farol vermelho acendesse. Para dificultar um pouco a situação, o ABS do veículo foi desligado e a pista estava molhada. Nas 2 primeiras tentativas, com foco total na pista e as 2 mãos no volante, ele até que se saiu bem. Parou antes do sinal, mais precisamente a 33 metros do radar responsável pelo acendimento do farol. Agora, olha só o que aconteceu quando ele fez o mesmo teste enquanto tentava responder uma mensagem no celular. Você viu os problemas de frear numa emergência, como você perde o seu tempo de reação, não é? O que aconteceu? Aumentou em mais de 10% a distância de frenagem com a mesma velocidade. 10%. Se nós estivermos a 80 por hora, uma frenagem técnica por volta de 46 metros, vamos arredondar para 50, 80 por hora, 10%, 55, é mais que um carro. A diferença de bater ou não bater, ou de atropelar ou não atropelar. Então, está mais do que comprovado que dirigir e teclar é impossível quando se pensa em segurança. E agora? Será que resta ainda alguma dúvida que celular e volante simplesmente não combinam? E mais,
Saiba que a própria tecnologia trabalha para aumentar nossa segurança ao volante. Diversos aplicativos acionados quando o usuário começa a dirigir ou até usando o GPS para saber quando se está em movimento dentro do carro, bloqueiam as notificações de mensagens e também a possibilidade de respondê-las. Fique fora das estatísticas e confira a lista de apps que separamos para você dirigir com mais segurança. Os links estão logo abaixo deste vídeo na nossa página. Confira e bom passeio! Tecnologia a serviço da vida. Um projeto surpreendente consegue transformar esgoto e resíduos em água potável. A novidade está em fase de testes na África e foi bancada por ninguém menos que Bill Gates. Ela é agora uma das maiores esperanças para diminuir um dos problemas mais básicos do saneamento em países pobres. Se você não caiu por aqui de paraquedas, certamente está ciente da crise hídrica que vivemos no país, né? Se até pouco tempo atrás muita gente imaginava que a possibilidade de ficarmos sem água era bastante remota, agora o medo é grande. O assunto é debatido quase que diariamente no Brasil. Nos últimos 50 anos, o aumento de retirada da água da natureza triplicou. E se continuarmos sem tomar atitudes drásticas, a previsão é que quase metade da população mundial viverá em condições de alto estresse hídrico até 2030. Se da necessidade o homem descobriu o fogo e mudou completamente o futuro da espécie, agora um grande gênio apresenta uma solução para transformar lixo e dejetos humanos, sim, cocô, em água potável. A promissora e, quem sabe, revolucionária máquina de Bill Gates já está em fase de testes em Dakar, no Senegal, onde 1.200.000 pessoas não têm saneamento básico e vivem em condições precárias de higiene. O processo do equipamento é surpreendentemente rápido. Em poucos minutos, a máquina, batizada de Genic Omni Processor, recolhe grandes quantidades de dejetos e transforma tudo em água pura e cristalina. Com o material produzido em uma comunidade de 100.000 pessoas, a máquina libera 86.000 litros de água e 250 quilowatts de eletricidade diariamente. A ideia do fundador da Microsoft não é só resolver o problema da água em países mais pobres, mas também reduzir os gastos em países em desenvolvimento e melhorar a saúde desses lugares, uma vez que boa parte das doenças é causada pelo consumo de água suja. Mas e você? Confiaria em Bill Gates e beberia a água que até poucos minutos atrás era fezes? É difícil responder assim de imediato, né? Bom, mas voltando à discussão da crise hídrica que vivemos e se tratando de uma invenção de alguém tão confiável quanto Bill Gates, quem sabe, né? Depois do intervalo tem polêmica. Se um Uber já incomoda muita gente, imagine vários. Já há outros aplicativos no mesmo mercado de carona remunerada. Depois do intervalo, você conhece alguns deles e entende o funcionamento. O Olhar Digital Plus volta já. Tumultos, regulamentações e até violência. O Uber está no centro de grandes polêmicas e não só no Brasil. Mas enquanto todo mundo presta atenção no aplicativo mais famoso, vários outros começam a apostar no mesmo segmento. Nós fomos conhecer alguns deles. Enquanto os holofotes estão todos voltados para a polêmica generalizada entre taxistas e motoristas do Uber, outros aplicativos de transporte alternativo começam a ganhar popularidade e, consequentemente, novos usuários. São apps de carona colaborativa e até concorrentes do próprio Uber. Alguns já contam com dezenas de milhares de adeptos espalhados por todo o Brasil.
Os mais populares são os aplicativos de carona. São vários, cada um com sua peculiaridade. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. A pessoa que vai a algum lugar com seu próprio carro anuncia a viagem e os interessados em pegar aquela carona se manifestam. Alguns serviços permitem que você solicite carona e aguarde a proposta de alguém. Nem todas as caronas são gratuitas. Em certos casos, o motorista pode estipular um valor ou dividir os custos de combustível e pedágio. Acostumada a viajar semanalmente de Campinas a São Paulo, a Karen buscou em um desses aplicativos alguém que pudesse levá-la no horário que ela precisava chegar à capital. Como não encontrou ninguém, acabou trocando de lado. Com receio de viajar sozinha, hoje ela oferece carona através de um desses apps. Eu só ofereço para mulheres por conta da questão da segurança. Então, em princípio, eu ainda não me sinto seguro o suficiente para oferecer carona para homens, de ir sozinha com um homem que eu não conheço dentro do meu carro. Não é? Além de dividir os custos das viagens, ela aproveita as caronas para conhecer gente nova e até fazer contatos profissionais. Outro dia eu dei carona para uma moça que tem a mesma profissão que a minha, então fomos trocando ideias, ou pessoas que completamente diferentes da sua área, então vai trocando a viagem acaba sendo curta. Quando você vê, você já chegou no destino, você foi conversando, você foi agregando ali mais conhecimento de alguma... Outro dia eu fui conversando a viagem toda a respeito de um lugar que eu gostaria de viajar, e a pessoa já tinha ido, ela foi me dando dicas, enfim, o assunto sai e quando você vê, você já está se prolongando ali, chegou no destino, você nem sentiu a viagem. A Vanessa ainda não dirige, nunca deu carona para ninguém. Mas como ela também mora em Campinas e o namorado em São Paulo, ela viaja praticamente todo final de semana para a capital. Depois de conhecer os aplicativos de transporte alternativo, por acaso o mesmo em que a Karen oferece carona, ela nunca mais pegou o ônibus para viajar. Para ficar pegando ônibus, a gente gastava uma fortuna. E cansativo, né? Ter que ir até a rodoviária e ter pátio, sabe? Era muito cansativo. Então, acaba sendo muito mais viável para a gente acabar indo de carona. Estudante da Faculdade de Campinas, a Roberta também utiliza um aplicativo para oferecer carona para seus colegas e sempre aproveita a oportunidade de conhecer gente nova também. Eu uso num grupo da faculdade e eu percebi que na faculdade tem muita gente que vai sozinha no carro. E às vezes até para fazer amizade, assim, você desce com alguém para ir conversando e todo mundo se juntando mais. Assim. Mas no dia da nossa visita, a Roberta trocou de lado. Procurou uma carona para levá-la até seu restaurante favorito na hora do almoço e deu sorte. Por acaso, a Bárbara costuma almoçar no mesmo lugar. Uma mão lava a outra, né? Nesse aplicativo, toda a interação acontece praticamente em tempo real. E ao aceitar uma carona, é possível analisar as informações sobre o motorista, qual carro é usado ou até avaliações de outros passageiros. Outros serviços, ainda novos, se assemelham bastante ao polêmico e adorado Uber. O Rafael praticamente abandonou os táxis depois que conheceu a alternativa. Outro tipo de atendimento. O atendimento ele é um pouco mais formal, o carro, o ambiente está mais bem cuidado, ele às vezes oferece uma barra, um chocolate, é bem legal. É uma coisa diferenciada do táxi. O aplicativo que ele usa é um pouquinho diferente do Uber. No serviço 100% nacional, o usuário publica um trajeto que deseja fazer e os motoristas disponíveis fazem seus preços. Em uma espécie de leilão de caronas, o usuário escolhe o melhor custo-benefício. Eu trabalho muito com cliente, então às vezes eu vou num cliente top de linha, eu preciso chegar num carro top de linha também. Então, ou às vezes eu vou levar o meu cliente para algum lugar, então eu costumo utilizar o serviço VIP. Por ironia do destino e para mostrar que nem tudo é assim tão perfeito, exatamente no dia em que fomos conversar com o Rafael, o motorista que ele havia agendado para levá-lo até a faculdade, simplesmente não apareceu. Deu o cano e ele ficou lá a ver navios. Provavelmente esses aplicativos serão os novos alvos de críticas e manifestações dos taxistas, alegando que tem mais gente exercendo a profissão sem autorização.
Haja polêmica, né? Interessante é que nós que vivemos a tecnologia todos os dias, acreditamos que novos modelos de negócio como o Uber, assim como o Netflix e o Airbnb, vão mudar nossa forma de contratar serviços. E quanto mais oportunidade, melhor para o usuário. Para fechar essa história, interessante é saber que um popular aplicativo de carona lançado exclusivamente nos Estados Unidos já é tido como responsável por reduzir a quantidade de carros nas ruas de São Francisco, na Califórnia, e até empregar pessoas sem ocupação, mas que possuíam um veículo. E você, o que acha de toda essa história aí, hein? Você já usou algum app interessante de carona ou transporte alternativo? O que é que você acha dessa polêmica entre taxista, Uber e afins? Bom, participe, deixe seu comentário e aproveite para conhecer os aplicativos mais populares da categoria. Nós separamos os links diretos para você logo abaixo do vídeo dessa reportagem no nosso site, tá legal? Confira! Junte-se a nós na comunidade mais conectada do Brasil. Visite o olhardigital.com.br e faça seu cadastro. Com ele você ganha um olhar digital inteiramente seu, personalizado de acordo com suas preferências. Ganha também ferramentas exclusivas que oferecem recursos especiais para tornar sua experiência ainda mais interessante. Acesse e confira. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!